Oiê, seja muito bem-vinda a essa aula. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Paula, sou professora de costura criativa e hoje eu trouxe para vocês a aula dessa carteirinha linda aqui, que é a carteira Dani. Ela é um sucesso de venda aqui no meu ateliê e eu espero que seja no seu aí também. Então, ó, é uma carteirinha de mão que tem essa alcinha aqui, né, para a pessoa carregar, é removível, dá para usar com ou sem ela. Depois ela tem aqui dois bolsinhos, que é um bolso com essa abinha aqui na frente, né, um bolso aberto. A minha sugestão é que a pessoa use para celular, para ter um acesso mais fácil. E também um bolsinho aqui com zíper, onde a pessoa pode guardar dinheiro, documento, cartão, de maneira mais segura. Então, eu espero que vocês gostem dessa aula, né? Espero que seja um sucesso aí para vocês, tanto quanto é para mim. E se vocês fizerem, não esqueçam de me marcar, me sigam lá no Instagram, se ainda não seguir, me marca lá que eu vou adorar ver as pecinhas de vocês. Então, vamos lá para a máquina? Bom, então aqui eu tô usando o tricoline, tanto no tecido principal quanto no forro, tá? As medidas vão estar para vocês tudo direitinho aqui embaixo na descrição. Então, na parte do meu tecido principal, eu recortei o tricoline e recortei também a manta R2, eu tô usando aqui, tá? Pode ser a R1 também. Particularmente, eu gosto mais da R2, que eu acho que ela fica assim mais firminha, então eu gosto mais do resultado, tá? Mas a R1 tá certo também. Então, as três peças já estão aqui estruturadas, o forro já tá aqui cortado, e eu já trouxe aqui adiantado o passo da minha etiqueta. Essa etiqueta que eu uso, ela é em acrílico, e uma dica aí pra quem usa assim também, ela vem com uma peliculazinha aqui de plástico, e eu deixo essa película, tá? Eu só vou tirar no final, que ela ajuda a proteger a nossa etiqueta. Então, vou começar aqui pelo bolso da frente, já vou pegar a parte do meu tecido principal e a parte do meu forro. Aqui, se a sua estampa tivesse sentido assim igual a minha, fica atento, tá? A gente vai colocar o forro e vai costurar aqui pelo lado de cima aqui da nossa estampa, tá bom? Essa parte aqui de colocar a manta, se você ainda é iniciante e tem dificuldade nessa parte, tem uma dica lá no meu perfil do Instagram. Se você não me segue, eu vou deixar o link aqui pra você. Tá salvo no destaque dicas de como eu faço, coloco aqui pra ficar assim certinho e não escapar. Mas basicamente eu coloco a manta e passo uma costurinha aqui bem na beiradinha, tá? Aí dessa forma não escapa e você consegue trabalhar aqui bem com esse tecido, tá bom? Então, meu tecido do bolso, vou colocar aqui o meu forro bem alinhadinho na parte de cima e vou passar uma costura de um pé de máquina aqui na parte de cima. Aqui eu gosto de usar o ponto 3,5, como eu tô trabalhando com tecido, eu uso um ponto mais apertadinho. E a distância que eu deixo é de um pé de máquina mesmo, tá? Retrocesso no início e no final. Passei aqui, então eu vou jogar isso aqui pra trás e rebater. Só que essa parte, como eu tô fazendo com tecido, eu gosto de passar. Então, eu vou reservar pra eu ir pro ferro uma vez só. Vou vir aqui agora já com o corpo. Então, tem as duas partes aqui do corpo. Eu vou separar a parte da frente, aí você vê, dependendo do tecido, vê qual que vai ficar legal aqui. Separa a sua parte da frente. E aqui eu vou vir dobrar e marcar o meio aqui, tá bom? O meu até já marquei aqui pra adiantar, com uma canetinha que apaga. Dobrei, achei o meio, vou vir com a minha abinha. Aqui eu tô usando soft collar, pode ser montando também. E na abinha a mesma coisa, ó, também vou achar o meio. E aqui eu vou vir meio com meio, ajeito aqui bem certinho e passo na máquina. Apliquei aqui, então, a abinha. Essa abinha também vai bem no cantinho aqui, ó. Eu deixo um pouquinho sobrando. E é uma costura bem aqui na beiradinha, só pra ela não escapar mesmo. E agora eu vou vir com o meu zíper. Eu uso zíper de metro. Já troquei meu pezinho com calcador aqui na edição pra não ficar tão longo. Coloquei um pezinho de zíper, porque eu gosto dessa parte de fazer com um pezinho fininho. Então, primeiro eu venho e passo uma costura na beiradinha. Com retrocesso, nada, só pra segurar mesmo. E agora sim eu venho com o forro
posiciono aqui bem certinho. E aí eu vou vir e passar a costurinha aqui, encostando no dentinho do zíper, aqui nessa partezinha aqui, tá? Então, com o dedo aqui eu sinto onde tá o meu zíper, e aí eu encosto bem nele, que eu acho que fica bonito quando encosta bastante. O zíper, né, só lembrando aí, daquele jeito que você já sabe mesmo, frente do zíper com frente da estampa. E agora vem o forro. Se o seu forro tiver estampa também, desenho, bolinha, frente da estampa com frente do tecido principal. E agora eu vou vir aqui e vou passar uma costura bem encostadinha no zíper. E agora sim eu preocupo com os retrocessos, tá? Então, ficou dessa forma aqui. Aqui é a mesma coisa, eu vou passar no ferro aqui pra rebater essa costura, mas eu vou pro ferro uma vez só, então eu já vou aplicar a outra parte. A outra parte, lembrando aqui que eu tô trabalhando com tecido de estampa, né? Então, essa aqui vai ficar em pé, essa tem que ficar deitada, certo? Que na hora que a gente virar, vai ficar assim, em pé e em pé, certo? Qualquer dúvida aí, vocês voltem um pouquinho e vejam, mas é só posicionar aqui, ver a forma que você quer que fique, que você já vai saber onde que você tem que colocar, tá? Então, a gente vai colocar aqui, ó, frente com frente. Colocar bem certinho aqui as beiradinhas, tá? E vai fazer da mesma forma. Primeiro, passo uma costura aqui na beiradinha, só pra segurar esse zíper. Eu vou, inclusive, até virar aqui. Eu vou passar pelo lado do zíper, que é mais fácil, tá? Vou passar por aqui. Porque é mais fácil eu controlar o zíper pra não sair do lugar do que controlar o tecido, tá? Então, passei aqui a costurinha de segurança e agora eu vou vir com o meu forro. Se for estampado, a frente do seu forro vai ficar com a frente do forro, tá bom? Aqui o meu, como não tem lado, eu não preciso nem me preocupar com isso. Só preocupar porque, ó, não é do lado da manta que eu coloco, tá? É do lado do zíper, que na hora que eu desvirar, ele vai ficar aqui igual do outro lado, tá bom? Já preguei muito forro errado, eu sei que acontece quando a gente tá iniciando. Então, ó, o forro fica de frente pro forro, tá? Não é do lado da manta. Ó, prontinho, agora a gente abre aqui. Ficou forro de um lado e o estampado do outro. Agora sim eu vou lá pro ferro. Então, vou ir lá, vou passar aqui essas duas partes, abrir aqui bem certinho. E vou passar também a parte do bolso aqui. Vou dobrar aqui direitinho, sem deixar essa borda. E passar o ferro aqui e já trago pra vocês. Já passei no ferro, ó, e agora com tudo assentadinho no lugar, eu vou vir e vou rebater a costura. Então, eu tô usando aqui o ponto mais largo da minha máquina, que é o ponto 5. Na hora de rebater, eu sempre rebato com o mais largo, que fica mais bonito. Retrocesso no início e no fim. E aqui o bolsinho, ó, como eu já apliquei minha etiqueta tá só aqui na manta, não tá pegando no forro, tá? Eu já vou vir e já vou passar uma costura aqui também pra juntar essas duas partes. Pra não escapar na hora de montar. A costura pra juntar as duas partes é na beiradinha, tá? Não é um pé de máquina. Se sobrar alguma coisa aqui, você já vem e já refila pra ficar bem certinho. Às vezes acontece de sobrar mesmo, é normal. Agora aqui na parte do corpo a mesma coisa, também passei o ferro, ó, já abri as costuras e vou vir, vou rebater. Ah, o pé calcador, eu já troquei aqui de novo também, já coloquei o pé calcador normal. O de zíper eu uso só pra aplicar o zíper mesmo, que eu gosto que ele chegue aqui mais pertinho, que fica mais bonito, tá? Depois disso, eu uso o calcador normal pra tudo,
porque eu gosto de ter o parâmetro de um pé de máquina para dar a distância aqui na hora de fechar. Na parte da frente, ó, vocês tomem cuidado, que a abinha vai estar aqui assim desse jeito, ela fecha pra cá, certo? Não vai passar a costura em cima dela, você vai jogar ela aqui pro outro lado e vai passar a costura por baixo. E prontinho, ó. Rebateu aqui a costura, você vai pegar o forro, tira ele daqui, joga ele lá pro outro lado. E agora aqui na parte da frente, a gente vai vir posicionar o nosso bolso. Bem tranquilo aqui, ó. A linha, parte de baixo, parte lateral, já passa uma costura. Essa costura também é costura de beiradinha. Dá um retrocesso aqui no início, só pra ele não soltar. Ó, costura de beiradinha, tá? Então, ó, nosso bolsinho já tá aqui. Já pega essa abinha, já joga aqui dentro pra não costurar ela em nenhum lugar errado. Essa nossa carteira, ela vai ter uma alcinha de mão. Então, ó, com o forro ainda pra cá, eu vou pegar aqui uma tirinha. Tô usando uma tirinha de soft color, 1 centímetro, porque a minha meia argolinha tem 1 centímetro, tá? Se você for usar uma meia argolinha de 1,5, você corta a tirinha com 1,5. E aqui ela tem, deixa eu ver aqui pra vocês, 6 centímetros, tá? Mas essa medida é aproximada, não precisa ser exatamente 6, pode ser até um pouquinho menor, você precisa do suficiente pra colocar aqui na lateral. Então, como que eu vou aplicar? Eu venho aqui, ó, do meu lado esquerdo, tá? Do lado esquerdo da peça, e posiciono ela aqui bem encostadinha nesse bolso, ó. Eu encosto ela aqui no bolso. E aqui eu vejo mais ou menos uma distância de um pouquinho mais de 1 centímetro, porque eu vou fechar essa carteira com um pé de máquina. Então, a costura não pode passar aqui, né, onde eu tenho metal, mas também se eu deixar aqui muito grande, fica feio a abinha. Então, eu deixo aqui mais ou menos 1,5 centímetros, ó, pra dar 1 centímetro da costura e ficar mais um pedacinho aqui. E já vou passar uma costura aqui. Costura de beiradinha também, toda essa parte é costura de beiradinha, tá? Já fixei, ó. E aí agora, eu vou passar o nosso cursor. O cursor eu passo da direita pra esquerda. Eu gosto de apoiar aqui assim na mesa, que eu acho que fica mais fácil, tá? Vou vir aqui, abrir a pontinha do meu zíper. E aí aqui eu já venho, encaixo meu cursor dos dois lados, seguro aqui na mesa e já passo, ó. Como meu zíper já tá fechadinho, eu só passo até o meio e deixo aqui. Se tivesse aberto, eu ia passar uma vez, tirar pra fechar e depois passar de novo pra parar no meio, tá? Então aqui, ó, agora a gente já vai vir fechando essa peça. Vou jogar o forro pra um lado, o principal pro outro. Vou alinhar aqui essas duas beiradinhas aqui, ó, eu vou tentar alinhar elas aqui o mais certinho possível. Vou encostar elas aqui, uma na outra, e aí eu já vou vir e já vou passar uma costura aqui. Já explico pra vocês. Dou um retrocesso aqui no zíper, desse lado, e agora desse a mesma coisa. Eu venho, já alinho aqui. E já passo uma costurinha aqui com retrocesso. Eu acho que a minha linha da bobina acabou, só um minutinho. Ó, pronto. Passei essas duas costuras aqui, então, nas duas beiradinhas do zíper. E por que que eu faço essa costura aqui? Porque dessa forma eu garanto que essa parte aqui do zíper fique já presinha aqui no lugar, então ela não vai sair, tá? E agora eu venho e fecho o restante da carteira. Poderia começar aqui, passar a costura toda e parar de cá, deixando um pedaço aberto? Poderia. Mas dessa forma eu garanto que ela fique com um acabamento perfeito. Então não vai correr o risco de sair do lugar aqui, nem nada. Inclusive agora eu vou fechar aqui a parte de baixo, que eu gosto de fechar primeiro a parte do tecido principal, para depois vir e fechar o forro. Que se ficar algum
alguma sobra, alguma coisa tortinha, fica pro forro, não fica aqui pro lado do principal. Então, eu venho aqui, fecho. Mas isso aqui é bem pessoal, tá, gente? Se vocês quiserem já passar a costura de uma vez, já passa. Ó, e aí depois que eu passei aqui já bem retinho, aí sim eu vou vir e passar a costura. Eu vou descer aqui. Na hora de passar aqui naquela argolinha que a gente deixou, põe o dedo, sente ela aqui, toma cuidado pra não bater a agulha na argolinha. Aqui eu tô fechando com um pé de máquina, tá? Agora sim a gente usa um pé de máquina. E o ponto eu tô usando 3,5. Então, eu cheguei aqui, dei um retrocesso, parei, que eu vou precisar de um espaço pra eu desvirar. E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, passei a costura aqui, vim até aqui no forro e agora eu viro ela do outro lado pra eu começar a costura de novo aqui e vim até no forro. Não vai ter sobra porque a gente já segurou o zíper, mas eu gosto de fazer dessa forma porque eu garanto que o meu acabamento já fique bem legal. Então, passei essa costura e agora sim eu venho e passo a costura inteira. Como eu disse, isso aqui é pessoal, viu, gente? É muito de cada um. É mais mania minha mesmo. E eu prefiro que essa costura fique bem segura. Pronto, agora eu vou refilar essa sobrinha aqui de zíper. Não deixo muito rente, tá? Deixo uma sobrinha aqui, para não correr o risco desse zíper desfiar. E vou selar aqui com isqueiro. Então, toda vez que você usar esse zíper de metro, é legal você selar a beiradinha dele com isqueiro, que assim você garante que ele não vai desfiar. Ó, selou. Agora eu vou vir aqui na parte do corpo e vou dar um piquezinho aqui na diagonal. Já mostro pra vocês. Aqui tá cheio de costura porque a gente passou, lembra que a gente passou várias costuras na beiradinha? Primeiro a gente prendeu o forro no tecido, depois a gente prendeu o bolso, então por isso que fica mais costurinhas aqui. Mas a costura principal aqui, onde eu fechei a minha peça, ó, ela tá aqui inteirinha, tá? Não cortei a beirada da principal. Então esse piquezinho aqui é só pra na hora que a gente desvirar, não ficar aquela bolinha gorda assim no canto feio, tá? Que a gente consegue desvirar e deixar o acabamento mais bonito, ó. Com cuidado pra não cortar essa costura. E agora é só desvirar. A gente abre aqui, então quanto maior o espaço você deixar, mais fácil é. O zíper tá aqui dentro, ó. Eu puxo ele aqui pra abrir. Ó, abri o zíper. E agora eu desviro. Só cortar essas linhas que ficaram aqui soltas. Essa partezinha da alça aqui também eu não vou nem preocupar em cortar ela muito rente. E aí aqui é só desvirar. Essa peça dá pra fazer no material sintético também, tá? Se você trabalha com sintético, não tem necessidade de colocar a manta, de estruturar. No sintético, a única coisa que eu gosto de fazer é colar um TNT mais grossinho pra ele dar uma estrutura, tá? Mas não tem necessidade de pôr a manta, até porque ficaria muito grosso agora. Tirando isso, o restante do passo a passo é a mesma coisa. Aqui você vem com carinho nas beiradinhas, vou até usar a minha chavinha aqui da máquina pra me ajudar. Não uso tesoura, coisa com ponta pra não estragar, tá? E aí vai com cuidado aqui nos cantinhos. Só cortar uma linhazinha aqui. E olha aqui como que o acabamento fica bom daquele jeito que eu falei pra vocês, dando aquele piquezinho. Então, agora aqui, ó, se vocês quiserem, pode passar no ferro. Ajeita o forro aqui bem bonitinho e fecha. Pode fechar com o ponto invisível na mão, eu fecho na máquina mesmo.
Então, eu acerto aqui tudo bonitinho. Venho aqui na máquina, no meu ponto maior, retrocesso. Essa costura aqui pra fechar, também é uma costura de beiradinha, não é uma costura de pé de máquina. Ela é só pra fechar mesmo. Costurou a quarta beiradinha, joga esse forro lá pra dentro. E aqui o corpinho da nossa carteira já tá pronto, olha que belezinha. Se você quiser, pode passar no ferro aqui pra assentar. E agora o que eu vou fazer? Vou colocar o botão aqui da aba, então eu vou vir aqui, achar o meio dela, vou marcar, vou vir aqui, vou furar, tá? Eu costumo usar esse agulhão mesmo, mas quem tem aquele vazador, né, o alicate aqui pra cortar pode usar. Então, não tem segredo, tá? Vou achar o meio, vou furar, vou colocar o botão, vou levar lá pro balancinho, aplico a parte de cima, eu venho aqui, abaixo a sabinha, levanto mais ou menos aqui um dedinho aqui, um pouquinho pra cima, tá? Então, ó, coloco aqui embaixo, puxo um pouquinho aqui pra cima, porque a gente vai colocar volume aqui dentro. E aí, eu venho, aperto o botão, marco do outro lado e aplico do outro lado, tá? Acredito que não tem erro, mas qualquer dúvida, vocês deixem aqui. Não vou mostrar a parte do balancinho. E já vou fazer também a alcinha de mão. A alcinha de mão eu tô aqui com uma tira de soft collar. A medida dela tá com 40 centímetros por 1,5. Tô usando 1,5 porque o meu mosquetão tem 1,5 aqui, ó. A mesma coisa da meia argola. Essa medida é de acordo com a sua ferragem, tá? Então, se for de 1 centímetro, a tira é de 1 centímetro. E aí, aqui é muito fácil também. Vou passar ela aqui, ó, o mosquetão, vou segurar uma beiradinha, venho, coloco a outra parte aqui, furo e aqui eu vou colocar um rebite, também sem costura, sem nada. Vou lá no balancinho fazer essas duas etapas e já trago pra vocês prontinho. Então, tá aqui prontinha a nossa carteira. Apliquei o botão aqui. Fiz com esse botão 80, mas dá pra fazer com o botão Ritas normal de plástico, tá? Fica bonito também. Já fiz a alcinha também, agora é só colocar ela aqui, ó. Eu gosto do acabamento que esse botão aqui dá. Inclusive, acho que fica bonitinho porque combina aqui com o rebite. Mas eu faço com o Ritas também. Vou tirar aqui aquela película, ó, da minha etiqueta, que eu falei pra vocês. E essa foi a nossa peça da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de curtir, de deixar o seu comentário. E se fizer, me marca lá no Instagram, que eu vou adorar ver, eu vou adorar compartilhar a sua peça também.